Olá, tudo bem? Você sabe o que leva à queda ou aumento do preço dos combustíveis no Brasil? Sabe como essa dinâmica influencia a inflação? E o que pode ser feito para controlar os preços? Essas perguntas, quem responde são os economistas e professores da FUCAP, Gercione Dionísio e Felipe Storck. Eu sou Amanda Amaral e esse é o Diálogos ES Brasil. Muito obrigada, Felipe e Gercione, por ter aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. O preço dos combustíveis é sempre um assunto polêmico no Brasil, porque ele influencia a dinâmica de diversos setores. Mas por que esse problema persiste? Felipe, você quer começar o nosso debate? Posso, claro. Na realidade, o preço dos combustíveis ele se propaga por todos os setores da economia através do preço do frete. Né? Você aumenta o preço dos combustíveis, você aumenta o custo de transporte, e isso acaba se propagando para o custo de transporte dos outros produtos. E isso acaba gerando uma propagação inflacionária que começa em um choque no setor de combustíveis e acaba se disseminando pelo resto da economia. Não é um problema necessariamente do setor de combustíveis, é um problema inflacionário que nós temos, e qualquer pressão extra que nós colocamos é sempre um peso que nós geramos na vida das pessoas, que nós geramos no mercado consumidor, e por isso é um problema tão sério. Você quer complementar, Gercione? Sim, eu acho que nessa fala do professor Felipe, acho que é muito importante sempre a gente ter em mente, né, que o combustível ele faz parte de toda a cadeia produtiva, seja pelo frete, seja por outras questões. Então, quando você tem um choque nesse setor, você vai acabar tendo uma propagação, um choque em toda a economia, porque é uma matéria, é um produto que é utilizado em todo o processo produtivo, não só, né, no frete, mas até na própria produção. Então, como é uma matéria-prima importante para a produção, você tem essa propagação em toda a economia. A gente aqui no Brasil temos duas questões, né? Que é a política de preço praticada pela Petrobras. Recentemente também houve a venda da BR, distribuidoras, né? Que tem relação com o combustível entregue nas bombas. Essas duas questões, como que essa polêmica se dá no Brasil? Existem outras formas para a prática de preço? Ou é um assunto polêmico que se dá só na gestão pública, não na esfera privada? Como que fica essa questão no Brasil em busca de uma solução melhor, né, do que tem acontecido hoje em dia? O petróleo ele é uma commodity, como toda commodity, ele segue preços internacionais, e a gente vê uma dinâmica ocorrendo de um momento de desaceleração de algumas principais economias do mundo, que seria uma redução de demanda por petróleo, e com isso poderia reduzir um pouco o preço, mas ao mesmo tempo a gente vê uma redução da oferta, com os países da OPEP reduzindo produção e buscando manter o preço em patamares mais elevados. Então, eu acho que a dinâmica para o próximo ano ela vai ser de preços ainda altos, por essa redução de oferta, e também por uma questão de dificuldade de geopolítica, que está levando os países a tentarem se preparar para momentos de mais, talvez, animosidade um pouco mais elevada, e com isso eles terem estoques estratégicos para poderem se proteger. A China tem feito muito isso nesses últimos meses. Então, a perspectiva é nós termos um contínuo de preços altos para o próximo ano, e nós continuarmos vendo o preço dos combustíveis na bomba de forma mais elevada. Gercione, você quer complementar? Isso, acho que a fala do Felipe ela foi bem assertiva, né? E é importante a gente considerar dois fatores, né? Embora nós sejamos produtores de petróleo, todo o petróleo que a gente consome não é só o que a gente produziu, né? Parte do que é consumido dentro da economia brasileira é importado. Então, uma parte daquilo que a gente utiliza, né, nos nossos
A nossa própria produção é importado de fora. Então, uma vez que esse preço ele seja formado no mercado internacional, tudo que acontece nesse mercado, seja pela influência da OPEP, seja influência dos Estados Unidos, acaba refletindo no preço do próprio produto aqui dentro, porque uma parcela importante desse produto é importado. E além disso, né, a gente não tem tanta autonomia para formar o nosso próprio preço. Como o próprio Felipe colocou, é um produto que é uma commodity, é comercializado no mercado internacional, então o preço é definido no mercado internacional. Qualquer alteração que tenha nesse mercado acaba sendo influenciada ou revista aqui dentro do nosso mercado. A venda da BR Distribuidora pela Petrobras pesou no preço nas bombas? Qual que é a opinião de vocês? Começando agora com o Gercione. Olha, eu acredito que esse peso não seja tão significativo assim, tá? Porque você está simplesmente trocando uma refinadora, uma distribuidora que já existia, de uma empresa para outra. Normalmente essa venda, né, ela acaba facilitando em termos de gerenciamento, uma melhor alocação de capital. Então, eu acredito que o principal fator, né, do comportamento dos preços não seja necessariamente a venda da distribuidora. Você concorda, Felipe? Eu concordo sim, mas eu quero levantar uma bola também, que a partir do momento que a gente tira a BR Distribuidora da mão da Petrobras e coloca na mão da iniciativa privada, a gente tira também espaço do governo segurar preço através da BR Distribuidora. Né? Então aí, a partir do momento da iniciativa privada, o preço ele vai seguir mais o preço de mercado, né? E não ser um preço mais congelado, mais ancorado pelo governo por finalidades políticas. Eu concordo com o Gercione, teoricamente isso não deveria influenciar, mas eu acho que essa mudança de propriedade ela gera essa dinâmica de mercado um pouco mais forte e uma dinâmica de política um pouco mais prejudicada. O preço dos combustíveis pressionou a inflação ao longo de 2022. E a inflação vem reduzindo muito em redução ao preço dos combustíveis após a mudança no imposto que incide sobre esses produtos. Essa queda, ela vai continuar ou tem previsão de mais altas no preço dos combustíveis? Tá, o que a gente precisa entender na formação do preço, né, é que uma parte importante e significante do preço final que a gente observa nas bombas vem desses impostos e, claro, de toda a cadeia produtiva, desde a extração, refinamento e distribuição. Então, o congelamento ou descongelamento, né, no caso, o primeiro movimento foi congelar esse imposto, né, reduzir essa pressão do imposto sobre o preço, ele foi ok, mas uma volta desse imposto ou um processo contrário a isso aí acaba refletindo. Claro que a gente tem que levar em consideração que esse aumento não vai ser tão alto quanto muitas pessoas esperam, né? No momento em que a gente teve essa política para reduzir essa pressão dos impostos, era uma situação onde as pessoas, o mercado, de certa forma, estava mais alarmado. Então, essas expectativas elas acabavam influenciando. Hoje já não tanto, né? A gente tem uma expectativa sobre esse preço, mas não tão alta quanto era antes. Então, esse aumento pode acontecer, mas não vai ser exorbitante. É isso mesmo, Felipe? A gente pode ficar um pouco mais tranquilo? Concordo. Não, eu concordo plenamente com o Gercione. Eu acho que assim, essa redução dos preços dos combustíveis por essa redução do imposto, ela é um fator que seria estruturante se essa redução do imposto fosse feita através de uma reforma tributária, mas como foi feito de uma forma mais eleitoreira, e ela é transitória, está aprovada só até o final do ano, a expectativa é que quando ela volte, a gente volte tem um aumento de preço novamente, é uma inflação encomendada já, e pela dinâmica internacional eu espero também que no ano que vem a gente tenha alguns aumentos de preços de combustíveis ainda. Encerrando, não existe solução fácil, mas para além da redução do imposto, quais outras medidas poderiam ser adotadas aqui no Brasil, né? Que medidas poderiam ser feitas para controlar melhor esses preços?
a principal forma da gente reduzir preço, da gente gerar preços um pouco mais justos na economia, é através de competição. Então, o ideal seria nós incentivarmos competição no setor e nós termos mais empresas extraindo petróleo, mais empresas refinando petróleo, mais empresas distribuindo petróleo, e com isso, combustíveis em geral, desculpa. Mas com isso a gente conseguiria gerar um pouco mais de dinamismo nesse setor, um pouco de dinamismo na economia, e com isso nós geraríamos os preços um pouco mais baixos. Essa seria a forma mais saudável de fazermos isso, mais estrutural. Mas é claro que uma reforma tributária, uma melhora logística e formas de podermos os custos de operação das empresas se reduzirem também seriam bastante interessantes. É isso mesmo, Gercione. Sim, eu só complementaria uma questão, né? A formação de preço, claro, a competição do mercado, ela é importante para influenciar esses preços, para dinamizar a economia e mitigar esses aumentos, claro. Mas é importante lembrar também que parte desse dinamismo do mercado, ele depende da própria estrutura econômica. Então, uma estrutura econômica mais competitiva, com melhor distribuição, com impostos mais competitivos, isso facilita o dinamismo do mercado. Então, uma questão importante é a estrutura econômica brasileira do setor, ela precisa ser melhorada, ela precisa se tornar mais competitiva para gerar essa possibilidade do próprio mercado ser dinâmico. Não adianta um mercado competitivo com uma estrutura econômica e produtiva que não é competitiva, que não permite que o mercado se torne competitivo. Como o próprio Felipe falou, né, uma parcela dessa competitividade estrutural vem do próprio sistema de impostos. Se você não tem uma melhoria nesse sistema, você não consegue gerar esse dinamismo dentro da economia. Muito obrigada, Gercione e Felipe, por terem aceitado participar, né? Economistas, professores da FUCAP, muito obrigada. Esse foi o Diálogos S Brasil, um conteúdo da revista S Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você confere em qualquer plataforma de stream, no nosso YouTube e, é claro, no portal sbrasil.com.br. Não deixe de nos acompanhar também em nossas redes sociais. Até a próxima!